Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos a um outro e-mail de um ouvinte que pergunta como pode ajudar um adolescente que tem dificuldade em fazer e manter amigos, sabendo que, claro, é tão importante nesta fase da vida da adolescência a construção dessas relações de amizade. Boa tarde, Eduardo. Em primeiro lugar, porque é que é difícil a alguns adolescentes fazer amigos? E depois já vamos discutir a questão do manter essas amizades. Mas o que é que impede, o que é que bloqueia a construção destas relações de amizade na adolescência? Olá, Bruno, boa tarde. A adolescência é um período muito difícil, muito difícil. Outro dia o presidente da Associação de Pedopsiquiatria chamava a atenção para uma espécie de epidemia de doença mental dos adolescentes. Eu acho exatamente o contrário, ou seja, eles são de facto muito saudáveis apesar de todas as dificuldades que eles vivem, e são muitas, porque o corpo dá imensos safanões, imensos. Tão depressa dá safanões que às vezes, quando eles se vão a dirigir a um copo, já o derrubaram, porque entretanto o corpo cresceu sem aviso prévio, a cabeça anda para ali aos saltos, e de repente eles eram tão certinhos e tão concertadinhos, mas depois, quando se vai ver, o impulso nervoso ganha uma velocidade verdadeiramente de cruzeiro, e portanto eles que mal se equilibram e às vezes até são um bocadinho desengonçados, de repente começam a querer mudar o mundo, porque aquele impulso nervoso a 700 km a hora é um autêntico Boeing nas mãos deles. E portanto são muitas transformações juntas. Eles sentem-se muitas vezes feios, muito feios e desengonçados, o que faz com que não se sintam as pessoas mais apelativas do mundo. Depois as mudanças de ciclos de estudos às vezes são muito acentuadas e caem em turmas novas e tentam ali esconder toda a insegurança, pondo uma atitude resingona que os torna ainda mais antipáticos. Depois os grupos de adolescentes, que às vezes não são as coisas mais simpáticas do mundo. O grupo dos rapazes, apesar de tudo, é um grupo mais desajustado, em que às vezes se insultam, se agridem, mas acabam a jogar à bola. O grupo das raparigas é um grupo dificílimo, porque tão depressa se incompatibilizam de morte à hora do almoço, e à hora do jantar reconciliam-se com melhores amigas para sempre, e portanto são autênticas montanhas russas dentro deles. E portanto estas mudanças todas faz com que eles muitas vezes sejam as pessoas mais inseguras do mundo. Eles tentam esconder, mas que sejam muito inseguros, nomeadamente junto dos iguais, porque às vezes eles parecem estar numa aflição imensa, e ali ao lado têm pessoas que brilham, que são luminosas, que são simpáticas, que são populares, e portanto ao pé delas eles sentem-se sempre muito pequeninos, muito aquém, incapazes de competir ou de rivalizar de igual para igual. Portanto é um cocktail às vezes tão complicado, com os pais às vezes a exigir tudo e mais alguma coisa, e a chocarem de frente perante alguns caprichos dos adolescentes, porque às vezes os pais também ficam aflitos: como é que eu vou fazer, o que é que ele quer dizer com este tipo de murmúrios e coisas do género. E portanto este cocktail todo faz com que eles se sintam tão inseguros, mas tão inseguros, que às vezes se protejam uns nos outros, mas às vezes sentem-se tão mais inseguros que sentem que não há nenhum cantinho de um grupo qualquer onde se possam proteger, e então ficam ali, enfim, num ai Jesus que faz com que primeiro as relações sociais se constipem todas, e depois, num segundo lugar, a escola começa a ter ali uns solavancos nos resultados. Já vamos a essa questão dos grupos de adolescentes e de cada um encontrar o seu grupo, mas o Eduardo falava da questão do brilho de alguns adolescentes.
Eu queria perguntar-lhe se esse brilho é sempre genuíno, se é natural, ou se também não é, por vezes, um disfarce de algumas inseguranças, e se também não é, por outro lado, ampliado pela insegurança de outros, ou seja, esse brilho não é os outros adolescentes mais inseguros, esses que não têm tanto brilho, a olhar para esse ser brilhante. Vamos lá ver, que possa ser um bocadinho ampliado, eu não lhe digo que não, porque como se imagina, quem está numa espécie de insegurança sem fim, imagina o brilho dos outros como se eles não vivessem nenhuma dificuldade, nem com os pais, nem com os amigos, nem com a escola, nem com o corpo, nem com a cabeça. De qualquer maneira, vamos lá separar aqueles adolescentes que mascaram a insegurança com uma certa euforiazinha, uma certa ânsia de dar nas vistas, uma certa vocação para a parvoíce, digamos assim, daqueles que são, de facto, adolescentes tranquilos, que estão a passar por isto tudo com algum apoio familiar e, portanto, não perdem a sua luminosidade infantil e, nessas circunstâncias, são capazes de verbalizar coisas que os outros parecem ser só capazes de sentir. E, portanto, há também adolescentes com uma luminosidade fantástica que é natural e genuína, não é produzida, não é mentirosa. Agora, quando eles tentam ser um bocadinho batuteiros e tentam esconder por trás de uma segurança, a insegurança que toma conta deles salta à vista, porque eles, por mais que tentem fazer assim uma produção como deve ser, são ainda muito pequeninos e, portanto, têm muita dificuldade de disfarçar tudo aquilo que está meio desarrumado dentro deles. Agora, ainda a questão dos grupos, a ideia que nós temos, e todos nós passamos pela adolescência, é de que acabamos por encontrar o nosso grupo, o nosso lugar de pertença. Mas porquê é que há adolescentes que têm dificuldade mesmo em encontrar esses grupos e de se integrarem e de desenvolverem amizades dentro desses grupos, dos seus grupos? Porque às vezes chegam a uma turma, ou às vezes caem de paraquedas numa turma que já tem os grupos formados e não tem a versatilidade que era suposto para irem ali, conquistarem o seu espaço, batalharem por ele, porque às vezes estão a viver mais dificuldades e estão ali um bocadinho mais tristonhos, porque às vezes têm o azar de tirar muito boas notas e quando tiram muito boas notas a primeira reação dos grupos é uma reação quase de desconfiança e até de alguma animosidade e, portanto, depende um bocadinho dos grupos com quem eles interagem. Por isso é que eu às vezes gosto muito que quando se constrói uma turma, as turmas não sejam iguais um ano após o outro, para eles terem a hipótese de se misturarem todos e em função daquelas solicitações serem de certa forma obrigados a crescer. A verdade é que há turmas muito difíceis também, e aquilo tem qualquer coisa de aleatório, portanto, se há um adolescente certinho ou uma adolescente bonita, começando por coisas absolutamente banais, que tem o azar de ter 2 ou 3 colegas de turma que são pessoas muito difíceis e que se unem num certo complô, bom, estas experiências que às vezes não são de um bullying declarado, mas que se andam ali nas vizinhanças do bullying, fazem com que a dificuldade em relação aos grupos aumente de forma significativa e, portanto, ajuda a dificuldade a níveis que se tornam muito difíceis. Por outro lado, repare, há famílias, a esmagadora maioria das famílias é composta por pais bem dispostos, tranquilos, preocupados, atentos, mas há pais às vezes muito difíceis, portanto, uma parte significativa da insegurança dos adolescentes não vem só dos solavancos da adolescência, às vezes vem de dentro da família e é protagonizada por um pai, uma mãe, ou às vezes por ambos os pais. E, portanto, quando a insegurança é assim, é inevitável que eles, ao chegarem a uma turma, esta insegurança se faça sentir e, ao fazer-se sentir, pronto, seja um trambolhão por ali abaixo e eles depois tenham uma dificuldade muito grande de acertarem o passo. Às vezes as escolas deviam estar muito mais atentas em relação a isto tudo, porque quando eles começam a acumular este lado um bocadinho marginal em relação aos grupos,
ir para a escola é um sofrimento tremendo e, portanto, eles não fogem para a escola, não vão para lá com o gozo de tudo aquilo que ela pode dar, nomeadamente o recreio, e quando é assim, de facto, alguns não serão imensos, mas ainda assim são bastantes que vivem um bocadinho passando pelos grupos como se passa por entre a água da chuva. Eu gosto sempre que os adolescentes frequentem 3 grupos. O da escola, o do desporto onde eles estão, sim. mais um outro grupo qualquer, porque isso estica-os e, portanto, eles vão a um grupo buscar recursos para os outros e isto tudo depois organiza. Mas muitas vezes isso não acontece e quando não acontece os pais têm que perceber que têm ali uma dor de cabeça em mãos e que têm necessariamente um adolescente que precisa de uma ajudinha, um empurrãozinho para desbloquear este impasse. O Eduardo falava do peso que os pais têm muitas vezes nessas inseguranças, ou seja, não são apenas as questões relacionadas com o corpo, típicas próprias da adolescência, são também as circunstâncias. Por vezes essa interferência dos pais, esse peso que os pais têm nas inseguranças, vem da ausência, e nós estamos a falar deste assunto por causa de um mail de uma ouvinte, que nos dá conta de uma reação ou das dificuldades que o filho manifesta para fazer e manter as amizades e de uma ideia que ele transmite, que é não tenho vontade de falar com ninguém para não sofrer, porque as pessoas depois se afastam e isto é o filho de um pai ausente. Esta ausência, esta quebra de um vínculo de confiança pode ser determinante nas relações, na capacidade de um adolescente estabelecer relações e mantê-las? Pode, Bruno. Pode, porque isso faz com que ele muitas vezes se sinta inferiorizado, quase estigmatizado, com a ideia de que não há ninguém, mesmo nos seus amigos mais próximos, que seja capaz de ter a noção da dimensão daquele sofrimento e, portanto, quase como se isso o desvalorizasse ou desqualificasse até à altura em que perceba que há alguém que é capaz de o ajudar a pôr legendas naquele sofrimento todo. Mas atenção, se um pai ausente às vezes pode desencadear este tipo de coisas, há pais presentes que fazem estragos muito significativos, às vezes movidos pelas melhores das intenções. Quando vêem um filho a replicar alguns vícios de forma do próprio pai, que ele próprio sente como não sendo grande coisa, estes pais exigem às vezes na ânsia de que estes filhos não caiam nos mesmos erros, mas o modo como exigem faz com que muitas vezes estes filhos sintam que não acertam uma, que não fazem nada bem feito e que, portanto, nunca estão ao nível daquilo que é a atenção, o carinho, o amor daquele pai por eles. Portanto, se os pais ausentes podem provocar uma grande fragilidade, e podem, os pais presentes às vezes provocam um dano que, em algumas circunstâncias, pode ser e é maior. Eduardo, estamos de volta amanhã para o Porque Sim Não É Resposta. Em podcast estamos sempre nas plataformas habituais, no site observador.pt, e os nossos ouvintes podem sempre contactar-nos com questões, dúvidas e partilhas através do e-mail eduardo.sa@observador.pt. Eduardo, muito obrigado, um bom dia e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.